portanto, estamos aqui no programa Palavras Cruzadas. Vamos estudar, portanto, a lição número 4, que tem por título Uma Aliança Eterna. Eu sou o Carlos Macedo e tenho o prazer de estar aqui com o meu querido amigo e irmão Cláudio Durão. Vamos então, portanto, enfim, desbravar, digamos assim, os temas que são aqui apresentados. Muito boa noite, irmão Durão. Muito boa noite, irmão Carlos. É um prazer ter aqui a sua presença e a sua companhia. É sempre um prazer estar consigo, portanto, e passar a lição juntamente consigo. Muito bom mesmo. Sim, senhora. Vamos então começar a lição número 4, irmão Carlos. Ok. Que novidades é que nos traz? A lição 4 fala-nos sobre uma aliança eterna, né? A aliança que Deus fez portanto, com Abraão. Ele já tinha feito uma aliança com Noé. O sinal era o arco-íris, que Sim. todos nós bem conhecemos. Agora, Deus faz uma aliança com Abraão, uma aliança eterna. Não sei se o irmão quer referir ou quer ler o verso áureo. Com certeza, eu leio. Gênesis capítulo 17, versículo 7, diz o seguinte: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, nas suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Exatamente. Esta promessa é feita a Abraão. Vemos, portanto, aqui a graça de Deus, vemos aqui uma ordem, vemos aqui, portanto, a promessa que Deus faz a Abraão, não é? Portanto, um concerto perpétuo para te ser a ti por Deus e à tua semente depois de ti. E como iremos ver mais adiante, Deus vai dizer a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, não é? Portanto, Exatamente. nós iremos ver mais adiante, né? Deus entrou numa aliança com Abraão com a sua posteridade, que enfatizava com mais detalhe o plano divino para quê? Para salvar a humanidade. Salvar, é verdade. Era mais uma tentativa que Deus fazia, como já tinha feito com Noé, para salvar a humanidade. E é interessante, e nós iremos ver mais à frente, que Deus diz que todas as famílias da terra seriam benditas através desta promessa feita a Abraão. Exato. E aqui, irmão Carlos, se me permitir, eu gostaria de falar um pouco sobre o tema geral e que também é o tema da lição número 4, a aliança eterna. Teríamos que esta aliança é um pacto, não é? Um contrato de duas partes. E a aliança eterna é um pacto entre Deus e a humanidade. Embora às vezes tenha sido ratificada com indivíduos como Noé, Abraão, Isaac ou Jacó, como o irmão Carlos já bem disse, no pacto ou contrato, os nomes daqueles que o assinam são registados. É por isso que é importante saber o nome daqueles que assinam um determinado contrato. Também é importante conhecer os termos do contrato e as obrigações que cada parte Exatamente. tem ao assiná-lo. Claro, claro. Nós iremos ver isso mais à frente, porque a lição fala nisso, mas é interessante que Deus apresenta-se a Abraão como Jeová, o tetragrama, as letras, portanto, que depois foram acrescentadas as consoantes, que nós temos como Jeová, e que significa eu sou o que sou. É verdade. Aqui, que o próprio Deus explica o significado de Yahvé, ou Jeová, em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando ele diz, eu sou o que sou. Portanto, o Deus é o eterno, o existente, o autoexistente, o autossuficiente, aquele que vive eternamente, aquilo que é, aquilo que foi, que é, que será para todo sempre, não é? Exatamente. Eu sou o que sou. É a tradução exatamente deste nome, né? Deste nome Jeová, que na Bíblia muitas vezes para o português é traduzido por Senhor. Quando nós no Velho Testamento vemos a palavra Senhor, é a tradução, portanto, na tradução pelo menos da Almeida, é a tradução exatamente desta palavra Jeová, desta palavra Yahvé. E é interessante que diz aqui
que aparece 6.828 vezes no Antigo Testamento. É interessante. É verdade. É interessante. E sim, pode dizer, irmão Carlos. Diga, que eu já falei bastante agora. Não, porque esse Deus é um Deus eterno que muitas vezes nós não compreendemos como é que Deus, apesar da sua grandeza, a sua omnipresença, omnipotência e omnisciência, é capaz de se relacionar com um ser humano falho, um ser humano pecador, que muitas vezes diz que cumpre, diz que precisa de renovar essa aliança, mas volta e meia estamos sempre a, a tropeçar, a quebrar a aliança, os mandamentos. É impressionante o amor que Deus, apesar de ser o que é, porque Deus também é justiça, não é? E Ele é graça, é misericórdia, mas é interessante nós pensarmos um pouco nesta aliança, tendo como a parte mais frágil, não é? Aquela que sempre reclama, aquela que pede sempre uma melhoria, uma misericórdia a Deus para que o perdoe. Eu fiquei a pensar muito nessa questão, irmão Carlos. Claro. E, portanto, o povo de Deus falhou, portanto, no Antigo Testamento nós vemos isso. Portanto, o povo muitas vezes prometia que iria cumprir as condições da aliança, portanto, mas sabemos que passava o tempo e depois lá estavam eles entregues à idolatria, afastando-se de Deus. E isso aconteceu vezes sem conta, não é? Portanto, o ser humano não consegue manter, portanto, nesta aliança com Deus, não consegue manter a sua parte, manter a sua palavra, manter, portanto, a sua coerência, né? E é Deus que toma sempre a iniciativa de vir à procura. Assim como já tinha acontecido no Éden. Foi Deus que foi à procura de Adão e Eva, né? Nós temos visto isso também, né? É Deus que toma a iniciativa pela sua grande misericórdia, pela sua misericórdia, pela sua graça. É pela sua graça, exatamente, que nós temos o privilégio da salvação. Amém. É Deus que toma a iniciativa de nos procurar, sempre. Amém. E aqui, irmão Carlos, avançando um pouco, falando do El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, nós diríamos, o texto de Êxodo que está na lição, o capítulo 6, versículo 3, onde diz que aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. E aqui a ideia que eu gostaria de passar para os irmãos é que, ao ratificar a aliança, Deus apresentou-se a Abraão como Todo-Poderoso, ou seja, o El Shaddai. Por causa da fraqueza humana e fragilidade, Abraão não poderia ter filhos. No entanto, o Todo-Poderoso tinha poder mais do que suficiente para fazê-lo. Para Deus tudo é possível, né? Não há limites. É verdade. Para Ele tudo é possível. Não há dificuldades para o nosso Deus. Claro. Aqui o capítulo 17 do livro de Gênesis, versículo 1, nós poderíamos ler-lo desta forma, né? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor, Jeová, Yahvé, né? Apareceu a Abraão e disse-lhe: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. E é aqui que Deus faz a promessa realmente a Abraão, né? Portanto, ele tinha 99 anos, humanamente falando, a própria esposa também já era avançada em idade. Sim. Humanamente falando, ela já não podia ter filhos. Não. Mas Deus quis mostrar a Abraão que para ele tudo é possível. É o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Amém por isso. Um grande comentário, irmão Carlos. Sim, senhora. Deus seja louvado por isso. Seja louvado, sem dúvida. É verdade. E ali também, o irmão Carlos, a lição nos fala da troca do nome de Abraão, não é? Eu acredito que o irmão Carlos, com a sua experiência, deve ter coisas muito interessantes para nos contar acerca disso. Claro, Deus mudou o nome de Abraão. A própria Bíblia fala de vários nomes aqui, não é? Portanto, olha, por exemplo, Daniel significa Deus é juiz, Joel significa Jeová é Deus, Natã significa o dom de Deus, porque os semitas davam muita importância aos nomes, não é? Aos nomes, pois. Aos nomes, não é? E Abraão, nós conhecemos como Abraão, mas ele inicialmente era Abrão.
o significado de Abrão era o pai é exaltado. E agora é interessante que deste nome, o pai é exaltado, o nome Abrão, Deus muda para Abraão, Abraão. que significa pai de uma grande multidão. É verdade. Um homem com... Mesmo já não podendo ter filhos. É verdade, é impressionante. Um homem já com 99 anos, a sua esposa também já com uma idade bastante avançada, e Deus diz-lhe exatamente que ele vai ser pai de uma grande multidão. É verdade. É realmente uma grande promessa, né? Para Deus tudo é possível, né? E sabemos, pela história, né, por aquilo que a Bíblia nos conta, que a Sara na tenda ouviu a conversa e quando ouviu isto riu-se. Ela achou que portanto, era impossível, era inconcebível uma coisa. Claro. Ela riu-se, né? Portanto, e Deus apercebeu-se exatamente do riso de Sara, né? E disse, por que te ris? E pergunta, por que te ris? Portanto, vemos aqui a incredulidade de Sara. Sara ainda não tinha compreendido que Deus é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E aqui também é uma questão, irmão Carlos, que assim como o nome de Deus reflete o seu caráter, os nomes das pessoas no Antigo Oriente também refletiam o seu caráter. Sim. Não é? Porque quando algo significativo acontecia na vida das pessoas, elas poderiam mudar o nome. E assim aconteceu com a vida de Abraão. Claro. Veio se tornar Abraão. Claro. É vemos o caso de Jacó, o nome exatamente, o enganador, portanto, o trapaceiro, que queria, portanto, passar à frente o seu irmão, né? É-lhe dado o nome de Jacó, e depois, mais tarde, o próprio Deus, quando, enfim, se encontra com ele no vale do rio Jaboque, no ribeiro de Jaboque, Deus muda-lhe o nome. Ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, não é? Israel, exatamente. Então podemos... E é interessante realmente que, como nós sabemos, portanto, e pela história, pela Bíblia, né? Abraão acaba por ser pai de duas grandes nações, né? Aliás, de uma grande multidão, né? Deus, o povo de Israel aparece exatamente da linhagem de Abraão através de Isaac, assim como sabemos também que os árabes, os muçulmanos, aparecem e surgem exatamente através de Ismael, também descendentes de Abraão. Ainda hoje, os muçulmanos, os árabes, têm, portanto, uma grande estima, uma grande, portanto, respeito e consideração por Abraão, porque consideram também o seu pai, não é? Exatamente, é verdade. E é pena, agora apenas uma parte, não é? É pena que estes dois povos irmãos, enfim, tenham, ao longo da história, tenham, enfim, mantido esta rivalidade e tenham estado constantemente em guerra, não é? Mas isso é fruto como é que se diz? Das escolhas erradas que o ser humano muitas vezes faz. Da escolha errada que o Abraão fez. O próprio Abraão. Exato, eu não queria chegar nesse ponto, mas é exatamente isso. Claro. Era a consequência natural do erro que ele cometeu, não é? Ele ali falhou na sua fé, ele foi o pai da fé, um homem de fé, mas falhou, não é? Era um ser humano pecador e falível como nós, não é? É verdade. Mas Deus, na sua misericórdia, portanto, enfim, não desamparou, não abandonou Abraão. É verdade. A lição depois continua a falar sobre as fases da aliança, não é? Exatamente. Mas nós, portanto, talvez tenhamos que fazer aqui um pequeno intervalo, porque o irmão vai anunciar, então. Pois nós vamos fazer uma pequena pausa, porque vamos chamar a música e nós pedimos a vossa especial atenção para a música que vai então ser apresentada. A vossa atenção.
forças para lutar. E o teu nome adorar. Ó Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado és, o meu Senhor. Ó Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado és, o meu Senhor. Tu és. A noite chega e eu não sei o que queres de mim dar, o que pedires eu farei, e para sempre te exaltarei. Ó Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado és, o meu Senhor. Ó Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado és, o meu Senhor. Ó Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado és, o meu Senhor. Ó Deus, tu és a glória e majestade, o meu Salvador amado és, o meu Senhor. Tu és.
bem, estamos de volta. Acabamos de ouvir a música de Rubem dos Santos, um excelente cantor que serve a nossa igreja, com o título Tu és a glória e majestade. Dizer também que esta música foi gentilmente cedida pelo programa Sexta Noite da Igreja Dia 20. Eu vou devolver a palavra ao irmão Carlos Macedo para nos poder então introduzir na lição de quarta-feira. Exatamente, continuando o tema que temos estado a estudar, agora a quarta-feira fala-nos nas fases da aliança e diz-nos que houve três fases. Exatamente. Nesta aliança de Deus com Abraão houve três fases, não é? Pois. E é interessante que, portanto, nestas três fases, há três itens a considerar. É a aproximação de Deus ao homem, Sim, no caso Abraão, é o apelo à obediência, à ordem que é dada, não é? E a pois. promessa divina, não é? São as condições da aliança que Deus faz com Abraão e que faz com todos os com todos os descendentes de Abraão. Ora, Deus cumpre os seus requisitos. Aquele que quer entrar nesta aliança tem que cumprir os seus também. Exatamente. Porque aqui, irmão Carlos, nós vimos, e como o irmão Carlos já disse bem, na aliança, ou seja, a aliança de Deus com Abraão foi confirmada em três etapas, com três partes cada, não é? Que é a aproximação, Deus aproximou-se de Abraão e, consequentemente, com toda a humanidade. E depois vinha a ordem que é saia da sua terra. Claro. E a terceira, e não menos importante, que é a promessa. Ou seja, quando nós somos obedientes a Deus, não é? Consequentemente, nós somos abençoados. Com bênçãos espirituais que normalmente vêm acompanhadas de bênçãos materiais. Claro, sem dúvida. É isso mesmo. Há pouco falamos, portanto, que em termos genealógicos, em termos físicos, os descendentes de Abraão foram, portanto, os judeus e foram, portanto, os árabes, mas a lição diz-nos aqui, e o Novo Testamento demonstra isso mesmo, que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão e que aceitam o Messias como seu Salvador. Amém. Sejam de que nação forem, independentemente da sua genealogia, independente da sua origem étnica ou social ou nacional, não é? Portanto, é para toda a humanidade. Porque Deus tinha dito a Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Aqui não há exceções. Aqui não há ninguém que fica de fora, né? Só ficará de fora aquele que não aceitar estas condições da aliança com Deus. Pois. E também haviam obrigações, irmão Carlos, não é? Pois, haviam obrigações nesta aliança que Deus fez com Abraão. Claro. Era, portanto, a obediência, né? Portanto, era obedecer aos requisitos da lei de Deus, né? Portanto, obedecer à vontade de Deus. Portanto, era isso que era pedido, né? Deus fazia a sua parte e o ser humano tinha que fazer a sua. Neste caso, Abraão fez. Abraão agora tenha falhado, claro, como todos nós falhamos, mas ele falhou, ele obedeceu a Deus. E o próprio Deus depois dá testemunho, na lição que iremos ver mais adiante, em Gênesis capítulo 18, versículo 19, quando Deus diz: porque eu tenho conhecido a Abraão, que ele há de ordenar aos seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para fazerem obras em justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão aquilo que acerca dele tem falado. Amém. Portanto, tinha condições. Pois. Tinha condições, não é? E aqui, irmão Carlos, apesar de Abraão ser o pai da fé, tal como Noé, como nós estudamos na lição número 3, Noé era um homem justo, reto e andava com Deus, mas mesmo assim ele Noé carecia do favor imerecido de Deus. Da graça. É o que o irmão Carlos está a falar sobre a vida de Abraão. Pois, mas, portanto, a mesma graça disponível
para Abraão é a graça que nós temos também disponível hoje em dia, não é? Exatamente, A exatamente. salvação não vem pelas nossas boas obras, embora as boas obras tenham um papel importante. Porque nós, quando aceitamos a graça de Deus, e a lição de quinta-feira fala exatamente sobre isso, não é? Portanto, a relação entre a fé e as obras, nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé, mas quando aceitamos Cristo como nosso Salvador pela fé, quando aceitamos a sua graça, depois, a consequência natural é as boas obras, não é? É As verdade. boas obras não nos salvam, mas são a consequência natural da aceitação da graça de Deus. É verdade, é verdade. Não é fácil, porque aqui também, nessa questão das obrigações, irmão Carlos, é bom que se diga que, embora o pacto, ou seja, a aliança, né, o pacto, seja um pacto de graça, não é? Onde Deus toma a iniciativa e se oferece para fazer pelo homem o que ele é incapaz de fazer, não é um pacto unilateral, não. Quem entra em um pacto com Deus deve fazer a sua parte. Para quê? Para permitir que Deus cumpra dele. Ao desobedecer a Deus, a aliança está quebrada. Claro, exatamente, é isso mesmo. Isso aconteceu, portanto, nós ao lermos o Antigo Testamento, ao lermos a história do povo de Israel, vemos exatamente a acontecer isso mesmo. O povo quebrou a aliança com Deus, portanto, afastou-se de Deus e deixou de ser abençoado, começou a ter problemas, começou a ser perseguido por seus inimigos. E depois, na sua aflição, voltavam-se para Deus e na sua misericórdia, na sua graça, Deus voltava a abrir os braços e a aceitá-los, não é? Amém. Ele continua a fazer isso connosco, não é? Nós prometemos, mas às vezes falhamos, afastamos-nos de Deus, mas Deus procura-nos sempre, está sempre à nossa procura, sempre de braços abertos. É como a história que nós bem conhecemos do filho pródigo, não é? É uma história bem conhecida, a história do filho pródigo, que se afasta, mas o pai aguarda ansiosamente que o filho regresse e está de braços abertos, com a sua graça disponível para o aceitar de novo. Pois, mas também não devemos nos enganar. Deus não nos salva porque obedecemos. Ele nos salva por graça. Claro. Mas Ele espera uma resposta de amor e fé que se reflete em obediência à sua lei. Claro, foi isso que falámos há pouco, não é? Exatamente. Nós somos salvos unicamente pela graça. Pela graça, pois. Porque não merecemos. Nós somos salvos unicamente pela graça. Portanto, mas, ao aceitarmos essa graça, portanto, devemos depois revelar obras consonantes, portanto, de acordo com a graça, portanto, que aceitamos, não é? Nós aceitamos Cristo como nosso Salvador e a partir da altura que o aceitamos como nosso Salvador, nós depois na nossa vida diária devemos imitá-lo, não é? Com certeza. Para fazer as obras que ele fez. É isso mesmo. Porque a obediência é o meio pelo qual Deus pode manter as promessas de sua aliança conosco. Claro, sem dúvida. Vimos isso na história de Noé, vimos isso na história de Abraão, não é? Noé pela fé obedeceu e Abraão pela fé também obedeceu. Também obedeceu, exatamente. Exatamente. É a ordem que Deus dá, é a condição da aliança, portanto, e nós temos que obedecer também, para que possamos usufruir das bênçãos da aliança que Deus faz connosco. Então, irmão Carlos, para finalizarmos, que palavras de encorajamento deixa aqui para as pessoas que nos ouvem, em jeito de conclusão, para que possamos terminar com chave de ouro esta lição tão boa que nos fala deste pacto, desta aliança entre Deus, Abraão e todos nós. Eu quero, portanto, convidar a todos aqueles que nos veem e ouvem que, enfim, que aceitem esta aliança eterna que Deus quer fazer com cada um de nós, que aceitemos esta maravilhosa salvação que temos através de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, que aceitemos as condições desta aliança e que Deus nos dê o poder e a força para nos mantermos fiéis a esta aliança até ao fim. Amém. Até a Jesus. Amém. Que possa abençoar, portanto, todos aqueles que nos ouvem e veem através da internet e as suas respectivas famílias. Amém. Que Deus seja com o seu povo. Amém. Obrigado a todos e que Deus nos conceda essa oportunidade de celebrarmos essa aliança um dia na eternidade, todos juntos, onde
não haverá mais separações, mas viveremos eternamente com o nosso querido e amado Jesus Cristo. Seja Amém. para todos uma oração e a vontade do nosso Deus, e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Foi um prazer estar consigo, irmão Durão. Portanto, um grande abraço para si e que Deus o abençoe e a sua família. Obrigado. Igualmente, irmão Carlos. Obrigado.